Olá, queridos e amados irmãos e amigos que acompanham a nossa Constante TV, a Web TV da Igreja Batista Constantinópolis. Estamos de volta com o nosso programa CGC, Crescendo na Graça e no Conhecimento de Deus, onde nós aprendemos mais sobre Deus através de temas que são propostos e que devem enriquecer a nossa fé e nos ajudar a caminhar na direção de vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos estudado sobre o tema Cosmovisão Cristã e temos aprendido bastante sobre como nós podemos interpretar os fatos da vida e a realidade que nos cerca a partir de um entendimento da Escritura Sagrada, da Santa Palavra de Deus. E nós precisamos muito disso, queridos, porque nós vivemos várias fases na nossa vida. Nós vivemos vários momentos diferentes, às vezes, em um mesmo dia. Eu, como pastor, já cheguei a fazer velório e casamento no mesmo dia. E nesse mesmo dia foi preciso viver um momento de tristeza, mas também de alegria. Quando um cristão morre, quando ele deixa essa vida, ele vai direto para o Pai. Então, apesar de ser um momento de tristeza, também é um momento de alegria por conta dessa realidade que nós vivemos. E depois, à noite, um momento de grande alegria, onde um casal se unia. Então, durante um mesmo dia, nós podemos viver várias situações diferentes. E como nós interpretamos tudo isso que nós vivemos? Como nós devemos nos comportar e entender as coisas que estão acontecendo? Isso nós só conseguimos viver dentro da vontade do Senhor se nós tivermos realmente uma cosmovisão cristã, onde entendemos que Deus criou todas as coisas, Deus sustenta todas as coisas e Deus governa sobre todas as coisas. Então, nós temos estudado sobre esse tema e queremos, ao final desses programas, ter uma cosmovisão que realmente reflita a vontade do Senhor, o caráter do nosso Deus, e podemos experimentar isso como algo muito feliz e muito alegre na nossa vida, nos dando sustento, irmãos, para vivermos enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor. E nós estudamos no último programa que a cosmovisão cristã, ela tem um tripé que a sustenta. O primeiro deles é a criação. Nós entendemos que Deus, o Deus pessoal, único e verdadeiro, Ele criou todo o mundo. Ele criou todas as coisas, Ele criou as pessoas, Ele criou toda a natureza e Ele sustenta e governa toda a sua criação. Ele, portanto, é o Criador, o sustentador e o governador de todas as coisas. Portanto, Ele tem autoridade sobre a sua criação. E nós, seres criados, humanos, inteligentes, precisamos entender a nossa realidade. Só nós somos capazes de interpretar a nossa realidade, as coisas que estão ao nosso redor, nós temos que interpretá-las a partir desse Deus, da revelação desse Deus Criador. A criação tem um propósito, que é glorificar ao Senhor. Ela não é uma sucessão de coisas ao acaso. Deus criou todas as coisas com um propósito sábio, perfeito, que Ele estabeleceu. E também entendemos que essa criação depende desse Deus. As coisas se sustentam a partir da ação contínua de Deus na história e na nossa vida. Então, nós estamos sujeitos à vontade do Senhor. Nós estamos sujeitos muitas vezes até intervenções divinas. A história dos homens está sujeita a intervenções divinas e ela acontece dentro de um plano que Deus estabeleceu. Então, a criação é obra de Deus, Deus justo e santo. A criação não é má em si mesma, pelo contrário, ela foi criada perfeita, mas ela sofreu, então, a corrupção do pecado. A queda do homem, Adão e Eva, veio e, portanto, a consequência
dessa queda, ela se reflete, inclusive, na nossa cosmovisão. O segundo fator desse tripé é, então, a queda. O mundo que nós conhecemos hoje não é o mundo exatamente como Deus o criou. O pecado desfigurou, o pecado trouxe consequências sobre toda a natureza, até mesmo, irmãos, sobre o cosmos. Tudo foi impactado pela rebeldia de Adão e Eva e pela nossa rebeldia consequente. Todos nós também negamos a Deus, todos nós traímos a Deus, todos nós desagradamos a Deus, todos nós ofendemos a Deus todos os dias, e a queda traz essa realidade terrível sobre nós. Distantes de Deus, separados de Deus, incapazes de conhecer, de interpretar, de entender esse Deus que nos criou, o homem então vive numa ação contínua de negar a Deus, de negar a revelação de Deus, de negar a vontade de Deus e de viver de uma forma autônoma, de viver de uma forma em que Deus não governe, que Deus não determine, na verdade, que Deus sequer exista. Os homens tentam o tempo todo, através da filosofia, através de ideologias, através de uma série de pensamentos organizados, criar a cultura da inexistência ou da morte de Deus. E o que nós vemos a cada dia na nossa cultura e na cultura do mundo, na filosofia do mundo, é cada vez mais entender que Deus não existe, que, portanto, Ele não é autoridade sobre nós e que cada um pode viver a vida da forma como quiser, que não há a quem prestar contas. Então, pensamentos são organizados, ideologias são formadas, filosofias são, então, o fundamento de todas essas coisas que fazem com que os homens vivam como se Deus não existisse, ou trabalhem para que Deus seja aniquilado da realidade humana. Então, Deus não faz parte, depois da queda, e segundo uma cosmovisão não cristã, Deus não faz parte da nossa história. Deus não coordena nada, Deus não criou nada, Deus não sustenta nada, Deus não governa sobre nada. E os homens tentam viver a sua vida realmente apartados de Deus. E com isso fundamentam todas as práticas da sua vida que rejeitam a Deus. Ora, irmãos, isso jamais pode ser o pensamento ou a cosmovisão de um discípulo do Senhor Jesus. Mas, infelizmente, como já dissemos anteriormente em outros programas, isso tem sido uma realidade assustadora dentro da igreja. Pessoas que frequentam a igreja, pessoas que são membros até de igreja, muitas vezes ativos até em alguns ministérios, mas que quando são colocados diante de um fato cultural, eles interpretam esse fato a partir de outras filosofias e outras ideologias que não a Escritura. Por exemplo, a união entre pessoas do mesmo sexo é um tema que está em voga em todas as culturas. Em algumas culturas, em alguns países, esse tema já foi mais trabalhado e já há uma concessão, ou digamos assim, um acordo, um entendimento de que pessoas do mesmo sexo podem se unir e formar uma família. Eu lembro que debatendo com um outro crente de uma outra comunidade cristã, conversando sobre isso, né, eu já tinha percebido a ideia errada, né, que aquela pessoa tinha, que aquele irmão tinha, e conversando, instigando ali até que ele disse a seguinte frase: eu creio no casamento tradicional, né? Isso aí já é um erro, porque não existe união tradicional, existe união entre um homem e uma mulher. É a única coisa que existe, né? Quando se cria uma categoria, se dá, então, espaço para o entendimento de que existem outras categorias. E foi exatamente isso que ele afirmou. Eu creio na união tradicional, na família tradicional,
mas entendo que hoje ela não é a única configuração possível. O que esse cristão está dizendo? Que essa pessoa que está dentro de uma igreja, mas que não tem uma cosmovisão cristã, está dizendo: o que Deus estabeleceu como verdade absoluta, que só pode existir um casamento e uma união entre pessoas do mesmo, pessoas de sexos diferentes, entre um homem e uma mulher, para ele, essa não é a interpretação correta desse fato. Existe uma outra possibilidade que é trazida pela cultura de que pessoas do mesmo sexo podem formar uma família. Então, queridos, esse é só um exemplo dos vários dilemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia de quem tem e que não tem uma interpretação, uma cosmovisão cristã, uma interpretação cristã de todos os fatos da vida. O que nós temos buscado é entender uma cosmovisão, é ter uma cosmovisão que seja fundamentada na palavra de Deus. Então a queda produziu tudo isso. Os homens tiveram a sua mente, a sua razão e a sua capacidade interpretativa totalmente abaladas, desfiguradas por causa do pecado. Mas nós cremos também na redenção. Terceira parte do tripé é a redenção. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele pagou o preço dos nossos pecados e Ele mudou totalmente a nossa vida. Ele muda a nossa natureza, Ele muda a nossa mente. Ele nos ajuda a caminhar de uma forma onde Ele é glorificado, onde Ele volta ao palco como sendo o dono de todas as coisas, sustentador e criador, e tem, portanto, autoridade sobre a nossa vida. Nós cremos na redenção. Nós cremos em Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz, pagando o preço dos nossos pecados e mudou totalmente a nossa forma de interpretar a vida e de entender todas as coisas que estão ao nosso redor. Não fosse a redenção, irmãos, não haveria nenhuma possibilidade de entendermos Deus. Mas através do sacrifício de Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou e virá nos buscar. A redenção, irmãos, é uma parte linda da história, a parte mais linda da história. O nosso Senhor ressuscitou, Ele está vivo e Ele continua governando sobre os seus, inclusive governando a cosmovisão daqueles que creem nele. Não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos com o nosso assunto. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa CGC, Crescendo na Graça e no Conhecimento, e temos estudado sobre o tema da cosmovisão cristã. E já vimos no primeiro bloco o tripé que sustenta a cosmovisão cristã: a criação, a queda e a redenção. Fomos redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Obtivemos o perdão dos nossos pecados e o direito a viver uma vida eterna ao lado do Senhor, pelo seu poder e para a sua glória. Então, se fomos redimidos, se entendemos a verdade do Evangelho e se ela hoje é a autoridade máxima sobre a nossa vida, nós temos que adquirir, entender, irmãos, estudar, conhecer os conceitos de Deus a respeito da vida, a respeito da nossa existência, da existência dos homens, o propósito da existência dos homens na terra. E a partir desse entendimento bíblico, a partir das orientações bíblicas, nós precisamos reformular a nossa cosmovisão. Nós precisamos assumir o que diz a Escritura e precisamos fazer com que isso transforme verdadeiramente os nossos hábitos, transforme a nossa forma de viver, transforme a nossa forma de trabalhar, a condução da nossa família, a nossa própria realidade cristã na comunidade em que nós pertencemos, à qual nós pertencemos. Isso deve transformar o nosso lazer, isso deve transformar aquilo em que nós encontramos prazer e satisfação. Então, a cosmovisão cristã, ela trabalha nessa direção,
de nos fazer entender todos os fatos da história e da vida e da realidade a partir da revelação de Deus na Escritura. Portanto, se a Escritura diz que determinado pensamento é contrário à vontade de Deus, então nós temos que assumir. Nós temos que entender dessa forma. Nós temos que aceitar isso de bom grado e colocar isso realmente no nosso coração para vivermos essa realidade. Tito, capítulo 2, irmãos, a partir do versículo 11, vamos ler esse texto. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo, nesse presente século, de maneira sóbria, justa e piedosa. E aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo todo seu, consagrado às boas obras. Portanto, irmãos, essa purificação, Deus criando um povo totalmente seu, para viver as boas obras do Senhor, passa exatamente pela construção de uma cosmovisão bíblica, de uma interpretação do mundo, da vida e da realidade a partir daquilo que diz a Escritura. A redenção nos alcançou, trouxe salvação, irmãos, e a partir daí, então, nos ensina. Nós vamos sendo trabalhados, aprendendo, primeiro, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e aprendendo a viver nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. E isso só é possível a partir da palavra de Deus. Então, quanto mais estudamos, quanto mais oramos, quanto mais amamos a Deus, vamos rejeitando as paixões do mundo, vamos rejeitando a impiedade do mundo e vamos assumindo, irmãos, um estilo de vida sóbrio, justo e piedoso. Então, a cosmovisão cristã faz parte da nossa vida e é algo que nós precisamos buscar. É algo que nós precisamos construir junto com a nossa família, olhando para a vida a partir da Escritura, daquilo que a Escritura revela. Portanto, irmãos, o verdadeiro convertido, o verdadeiro redimido, ele não pode ter diferenças discrepantes, diferença nenhuma, na verdade, entre aquilo que ele crê e aquilo que ele defende. Se eu creio na Escritura, eu preciso defender quaisquer outros temas a partir do que eu entendo na Escritura. Eu tenho que pensar a partir daquilo que a Escritura me ensina, a partir daquilo que Deus revela na sua palavra. Aquilo que ele confessa, aquilo que o verdadeiro redimido confessa, precisa ser aquilo que ele pratica na sua vida, no seu dia a dia, fora com as pessoas de fora. O verdadeiro cristão, ele se guia pela cosmovisão bíblica, fundamentada na santa palavra de Deus. Os pensamentos e as ideias do verdadeiro cristão precisam refletir a sua fé, precisam refletir aquilo que ele crê. Ele não se envergonha de defender a sua fé. Ele não se envergonha absolutamente de defender aquilo que ele crê, pois ele sabe que é a partir disso, a partir da sua crença, que ele pode explicar a vida, a existência humana e a finalidade de todas as coisas. Eu lembro também numa outra conversa com outro cristão, e ele defendia algumas coisas que eram contrárias à palavra, isso numa rede social, e aí alguns amigos vieram e começaram a falar coisas bem assim, a partir daquela interpretação errada que ele tinha como cristão, os amigos não cristãos começaram também a engrossar aquele coro. E eu respondi, olha, ele nunca falou para vocês que Jesus é a solução para a vida.
que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se ele não disse isso para vocês, então ele não ama vocês. Porque alguém que ama as pessoas, que ama os seus amigos incrédulos, não abre mão da verdade de Deus. E defende todos os temas da vida a partir dessa verdade. Da verdade revelada na Santa Escritura, na Santa Palavra de Deus. Todos os temas, irmãos, portanto, que rodeiam a nossa vida, eles precisam ser respondidos pela Escritura. Se temos uma visão política, se temos uma interpretação política das coisas, ela parte da Escritura. Se temos uma visão econômica das coisas, ela parte da Escritura. Se temos uma definição, uma interpretação filosófica, precisa partir daquilo que a Escritura diz, ou ser confrontado pelo aquilo que diz a Escritura. Portanto, aquilo que não for bom deve ser abandonado, e aquilo que a Escritura corrobora, que a Escritura chancela, eu posso então continuar pensando e vivendo. Qual a minha relação, irmãos, com essas coisas do mundo, dessas coisas comuns da vida? Como é que eu lido com os impostos? Pago, não pago? O governo tem razão, não tem razão? O que a Escritura diz a respeito disso? Sobre a natureza, sobre ecologia, como é que eu devo me comportar em relação a isso? A partir daquilo que a Escritura diz. Irmãos, tem crescido cada vez mais, mesmo entre os crentes, a questão do relacionamento com o animal, com o animal de estimação, com os pets, né? Tem pessoas que têm pets como se fossem seus filhos. Investem mais no animal de estimação do que nos seus próprios irmãos. Gastam uma grana terrível, enorme, para manter esse pet sempre bonitinho, de banho tomado, né, de pelo cortado, mas não investem, por exemplo, em missões para alcançar pessoas com o Evangelho de Cristo. Como é que nós lidamos, irmãos, com essas coisas? A sua cosmovisão vai determinar como você vai se comportar diante desses temas. Se ela for uma cosmovisão cristã, então você vai agir conforme a Escritura. Você vai dar valor conforme a Escritura manda. Tem gente que diz, essa frase já vi em rede social várias vezes, né? É mais fácil amar um animal do que outro ser humano, né? Isso é absolutamente terrível, mas isso é mais comum do que nós imaginamos. Como é que nós lidamos, então, com o tema da família, do casamento, do aborto, da homossexualidade, do trabalho, da igreja, da diversão, da beleza? Como é que nós interpretamos, irmãos, todas essas coisas? Como é que nós respondemos a cada uma delas? Vai depender da nossa cosmovisão cristã. Por isso, nós temos incentivado a cada um de vocês, a cada um de nós, a cada vez mais trabalharmos uma cosmovisão que seja cristã, que seja fundamentada na palavra de Deus. Que nós saibamos, irmãos, nos posicionar e nos comportar diante desses temas a partir de uma interpretação sadia, bíblica, dos ensinamentos de Jesus. De todos os livros da Escritura, da revelação desse Deus maravilhoso. Nós vamos olhar para a vida e vamos entender como as coisas funcionam a partir do ensinamento da verdade. Muitos cristãos, quando se veem diante de uma tragédia ou diante de um problema grave como um problema de saúde, muitas vezes, quando colocados à prova, questionam a veracidade da Escritura, questionam a veracidade do amor de Deus, questionam se realmente creem naquilo que a Escritura revela, naquilo que a palavra revela. E muitas vezes, não é só no momento de dor, mas um momento de dor, um momento de aflição, revela o que está realmente no fundo do nosso coração. E muitas vezes ali pode haver incredulidade, pode haver ali desconfiança, pode haver ali
a falta realmente do conhecimento de Deus e até a falta de uma redenção verdadeira. Como você lida com todos os fatos da sua vida, com a realidade à sua volta? Como você lida, por exemplo, com o dinheiro? Como você lida com a busca de bens materiais? Até onde vale essa luta e essa guerra, essa ansiedade que nós vemos acontecendo no mundo por mais e mais? Onde está o contentamento? Onde está a satisfação em Deus? Então, a nossa cosmovisão cristã, irmãos, vai determinar como nós lidamos com todos esses fatos da vida. Questione-se, avalie se você realmente tem uma cosmovisão que seja cristã. Se você tem vivido de uma forma onde Deus seja o centro de todas as coisas e onde Ele seja glorificado. Continuaremos trabalhando esse tema nos nossos próximos encontros. Que Deus te abençoe e te guarde e até o nosso próximo programa.